Hello, hello guys. Vamos então aqui iniciar a revisão para P2, ok? A matéria da P2 é Reported Speech e Passive Voice. Vamos iniciar então relembrando com alguns exemplos. Look at these examples to see how the passive voice is used. Vamos lá. A lot of olive oil is produced in Italy. Então, você tem aqui a estrutura de que você tem como o sujeito, na posição de sujeito aqui, a lot of olive oil. A estrutura verbal, você tem o verb to be no presente e em seguida o verbo no particípio passado, produced, e o local onde é produzido, in Italy. No segundo exemplo, this book was written by Angela Davis. Você tem this book como com a posição aqui de sujeito. Was é o verbo to be no passado. Written é o particípio do passado do verbo write, que é escrever. By Angela Davis. Angela Davis é o agente da passiva. The suspect will be released tomorrow. Você tem the suspect como o sujeito da frase, o will para indicar que está no futuro, o verbo to be no infinitivo e em seguida released no past participle. E o último exemplo, this product has not been tasted. Você tem aqui o auxiliary verb has, em seguida o verbo to be no past participle e o verbo principal tasted no past participle. Lembrando que esses verbos que terminam com ed têm esse ed acrescentado porque são verbos regulares. E os que mudam de aparência, como o written e o them, é porque são verbos irregulares, ok? Muito bem. So, we use the passive voice to change the focus of the sentence. Ou seja, utilizamos o passive voice para mudar o foco, né, da frase. Você está ali falando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Exemplo: My bike was stolen. Minha bicicleta foi roubada. Você tem aqui my bike, que é o sujeito. Was, verbo to be no passado, stolen, que é o particípio passado do verbo steal, né, que é roubar. Agora o exemplo, né, no active voice, ou seja, na voz ativa. Someone stole my bike, né? Alguém roubou a minha bicicleta, ok? Onde o foco é someone. Já no passive voice, você não precisa citar esse someone, não precisa botar by someone, até estaria errado. Por quê? Porque você não sabe quem é, porque está se referindo a qualquer pessoa. When we prefer not to mention who or what does the action, for example, it's not known, it's obvious, or we don't wanna say. So we can start a sentence with the most important or the most logical information, in more formal or scientific writing. Então, você pode usar o passive voice também quando você não quer citar quem praticou a ação. Vamos lá. E aqui é a estrutura de como você pode construir uma frase no passive voice. How we make the passive. Aí você tem aqui avatar, the object. Was, verb to be. Directed, past participle by James Cameron. No caso, o que era objeto, que é o avatar, no passive voice vai ficar no local do quê? No posicionamento do sujeito. Não é que ele seja o sujeito, mas ele vai se posicionar na frente do verbo, certo? Então, Avatar was directed by James Cameron. Aí você tem em seguida, it's not always necessary to add who or what did the action.
Então, nem sempre é necessário dizer quem praticou a ação. Olha esse exemplo. My flight is cancelled. Ou seja, o meu voo foi cancelado. Você aqui não tem a necessidade de dizer por quem. Only the form of be changes to make the tense. The past participle stays the same. Here are examples of the passive in its most common tenses. Então, você tem aqui o uso do passive voice em vários tempos verbais. Present simple, você tem all oil is made from oil, garlic and salt, né? E aqui a estrutura, verbo to be no presente, mais past participle. Present continuous, the hall is being painted this week. Qual é a estrutura? Verbo to be, você vai colocar o been, que é o verbo to be no present continuous, com acréscimo de ing, e em seguida o past participle. Past simple. John F. Kennedy was assassinated in 1963. Então, você tem a estrutura do verbo to be no passado, mais o past participle. Past continuous. The signs were being put up last week. Você tem aqui o verbo to be no passado, bem para indicar o continuous, mais o past participle. Present perfect. Autumns have been grown here for centuries. Você tem have been mais o past participle. Past continuous, the signs were being put up at last week. Você tem o verbo to be no passado, been mais o past participle. Present perfect com have been mais past participle. Past perfect com have been mais past participle. E future com will be mais past participle, ok? Vamos então agora, guys, relembrar um pouquinho do reported speech. Vamos lá. Reported speech is when we tell someone what another person said. To do this, we can use direct speech or indirect. Então, você tem que ter em mente o quê? Que o reported speech vai falar da diferença entre o direct speech e indirect, que é o quê? O discurso direto e o discurso indireto em inglês. Tem formas de você relatar, reportar uma fala, né? De uma pessoa, até de você mesmo em um outro momento. Então, você tem como relatar isso de forma direta, que é o direct speech. E nesse caso, você tem aqui I work in a bank, said Daniel, né? E você tem o indirect speech. Daniel said that he worked in a bank. Então, note que no primeiro exemplo está exatamente palavra por palavra do que foi dito por Daniel. E no discurso indireto está relatando o que ele falou, mas não com as palavras dele, né? Com as palavras transcritas ali dele. Está falando, reportando o que ele falou, certo? Então, na primeira tá, eu trabalho em um banco, disse Daniel. E no discurso indireto está, Daniel disse que ele trabalhou em um banco, ok? So, in direct speech, we often use tense which is further back in the past. Then, the tense originally used. This is called backshift. We also may need to change other words that were used for example pronouns. So, toda vez que você for usar o reported, você vai usar outro tempo verbal diferente daquele que foi usado no momento em que foi falado.
Então, você tem, por exemplo, present simple, present continuous e present perfect. I travel a lot in my job. Jamila said that she traveled a lot in her job. Note que no discurso direto ela usou o presente simples e no passado você vai e no reported você vai usar o passado simples, o past simple. Aí você tem aqui the baby is sleeping. He told me the baby was sleeping. Se estiver no present continuous, você vai passar para o past continuous. I've hurt my leg. She said she had hurt her leg. Se estiver no present perfect, você vai passar para o past perfect. Ok, guys? Past simple e past continuous, você vai passar para o past perfect ou past perfect continuous. Né? O past perfect não vai mudar, ele vai continuar da mesma forma. Ok? Aqui eu estou dando um resumo, porque isso a gente já estudou em detalhes, tá, guys? É só para que vocês tenham uma ideia de como, para relembrar mesmo esse conteúdo. A folhinha de exercícios de hoje, deixa eu aparecer aqui na tela. São exercícios que eu separei entre exercícios de passive voice e exercícios de reported speech, ok? No caso, o que eu vou fazer? Como nenhum aluno apareceu para aula hoje, eu vou colocar essa folhinha lá juntamente com esse vídeo, com essa revisão e também com o gabarito, tá? Assim, vocês têm como fazer e verificar o gabarito se acertar. Qualquer dúvida, é só você anotar as suas dúvidas e me chamar no WhatsApp se você precisar tirar alguma dúvida, ou até mesmo colocar a sua dúvida no portal para que eu possa respondê-la, ok? Então, essa primeira questão, né, é sobre reported speech. Você tem aqui, my daddy ran a marathon at age of 65. She told me that her daddy, aí aqui você tem um espaço, a marathon at age of 65. Então, o que você tem que fazer? Marcar qual é a resposta correta. Qual dessas opções aqui completa corretamente esse reported speech, ok? No caso, um discurso indireto. No 2 é a mesma coisa. I've written 3 pages of the report. Aí, agora no discurso indireto. He said that he... Aí você tem um espaço. Você tem que verificar qual é a opção para completar corretamente no discurso indireto. Tá? E aqui nas últimas você tem que verificar qual, no caso a 4, a 5 e a 6, é no passive voice, ok? Finalizando aqui o nosso vídeo, guys. Good luck. See you. Thank you.